Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui no início da primavera, trouxemos até a primavera de Vivaldi, que é uma música tão linda e todo mundo se sente tocado pela música de Vivaldi. E é bem interessante, né? Porque eu estou aqui hoje, tranquila, vocês também estão tranquilos. O mundo não acabou. Quantas vezes vocês já esperaram o mundo acabar e ele não acabou? Né? E é interessante que nós temos muitos amigos bem estudiosos, que são aí os que realmente nós podemos dizer nossos professores. E eles nos falam para que a gente tome muito cuidado, porque existe também no movimento espírita um sensacionalismo terrorista. Existem livros e existem palestrantes que gostam de aterrorizar as pessoas. Uma oportunidade dessas, eu estava assistindo, e eu sempre assisto qualquer palestra, seja quem for, totalmente descompromissada. Eu quero saber o que a pessoa tem para passar. Quero aprender alguma coisa com ela. E durou mais ou menos 1h20 a exposição. E naquela 1h20, com alguns momentos assim de bom humor, mas foi assim uma fuzilaria pesada em cima do movimento espírita. Tão pesada que eu fiquei pensando, muita gente vai sair daqui dizendo, bom, se é desse jeito aí, acho que se eu ficasse do jeito que eu estava era melhor. Porque eu nunca vi, nunca estudei, nunca ouvi nas pregações do Cristo que ele tivesse desestimulado quem quer que fosse. E ele conversava com todos e ele estimulava no momento em que promovia com seu amor, quando era o momento que a pessoa já descobria o Cristo dentro dela, ele promovia sempre o otimismo, sempre a esperança, sempre a coragem, a força, a alegria, o amor. Não acredito em terrorismo. Não acho que terrorismo resolva nada. Então é impressionante como a gente vê que às vezes solta uma ideia qualquer e infelizmente temos muitos desavisados que não estudam e que resolvem já se preparar para o final do mundo. Eu prefiro acreditar naquele jardineiro que, estando a revolver sua terra, arrancando as ervas daninhas, cuidando das suas plantas, foi fazer uma visita ao seu médico e o médico disse para ele, sinto muito, meu amigo, tenho que lhe informar que esse câncer que você tem é tão agressivo que, pela medicina, você não terá mais que 3 meses de vida. E ele agradeceu e foi para casa. Foi para casa e foi cuidar do seu jardim. Durante 20 anos lá, ele cuidou do seu jardim. Outro dia ele teve um outro problema, depois de uns 20, 25 anos, foi no médico, e o médico se assustou, porque a ficha estava amarelada, mas estava lá. E ele pensou, nossa, mas há tantos anos atrás, esse homem tinha um problema grave. Ele disse, o que o senhor fez? Que terapia alternativa o senhor buscou? O senhor tinha um câncer muito agressivo? Ele disse, depois do que o senhor falou, eu fui para casa e voltei a cuidar do meu jardim. É mais ou menos a lição de São Francisco. Ele continuou trabalhando até morrer. Quando termina a encarnação aqui, o espírito continua. E se ele está acostumado com as coisas bonitas, o que ele faz, ele continua. A vida é para sempre. E a morte é só do corpo.
Mas às vezes existe tanta vida e tanto amor dentro de nós que a morte esquece, vai pegar os outros, porque nós estamos ali em trabalho. Então nós pedimos desta forma a Jesus que possa abençoar a todos aqui presentes, lançando suas bênçãos como se fossem gotas de chuva, aquela chuva que molha a terra, que faz com que tudo se torne verde depois da chuva e floresça, enfeitando ainda mais essa nossa cidade já tão linda. Obrigado, amado Mestre Jesus, por nos colocar, independente da nossa indigência espiritual, num jardim florido, com todas as oportunidades e possibilidades de progresso. Que assim seja. Nessa tarde, no capítulo aqui do terceiro capítulo do livro Justiça Divina, o Céu e o Inferno, nós vamos para o céu. Todos nós queremos o céu, para nós e para as pessoas que amamos. Dificilmente nós desejamos o inferno para as pessoas que nós não gostamos, como se dependesse de nós, ou como se Deus nos perguntasse para onde nós achamos que deveria ir esta ou aquela pessoa. Nós esquecemos nessas horas que todos nós somos filhos de Deus. E esquecemos que nós, na figura de pais e mães, nós damos mais atenção para o filho doente. O filho que está saudável vai tocando sua vida. E o doente a gente cerca de maiores cuidados. Deus faz conosco a mesma coisa. Então, nessa questão do céu, é importante que a gente entenda, já de início, o Allan Kardec vai escrever assim: a reencarnação pode ocorrer na Terra ou em outros mundos. Não é só na Terra que acontecem as reencarnações. Em outros mundos também. E há mundos mais adiantados e mundos mais atrasados que a Terra. Mas para a gente entrar num mundo mais adiantado, vamos pensar como numa escola. Digamos que a gente entre numa escola, mudou de país ou mudou de estado e não sabe direito qual é a escala que eles estão adotando, e eles poderão dizer assim para nós: então vamos fazer um teste para ver em que sala que nós podemos enquadrar. É claro que se eu não souber nada do que está sendo estudado ali, eu vou ter que ir para uma sala anterior. Não vou poder estudar em Harvard se eu sair do Brasil com o 2º grau. Não tem como. A menos que eu seja um gênio e que no 2º grau eu já aprendi tudo que ia aprender numa faculdade. Então os mundos são assim também. Para que a gente chegue lá, não é tanto a questão só do conhecimento científico, da ciência, de todas as coisas, mas principalmente da evolução moral e ética. Eu não poderei ser aceita num lugar onde está num plano mais alto que o meu. Por quê? E ele vai explicar isso. Porque lá os corpos são menos materiais, são quase fluídicos. E olha só que maravilha. As pessoas que moram em mundos mais avançados que o nosso, eles não estão mais sujeitos às moléstias e às enfermidades. Porque as moléstias e as enfermidades são um expurgo, um escoadouro das nossas mazelas espirituais. Eles não têm mais. Eles já atingiram um nível que não precisam disso. E eles não têm a mesma necessidade do nosso planeta. Os homens lá vivem em paz. E eles fazem o progresso deles intelectual. Eles não precisam sofrer dificuldades físicas. Olha que maravilha. Em tais mundos, e aqui eles vão pegar a trilogia, né, da bandeira francesa, da liberdade,
da igualdade e da fraternidade. E vejamos como o Kardec vai falar sobre isso. Ele diz assim: em tais mundos reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. Se eu sou egoísta, não posso ser fraterno. Como é que eu vou ser fraterno se eu quero tudo para mim? Não quero dividir. Não gosto de dividir. Então ali eu já não posso entrar. A verdadeira igualdade existe onde não há orgulho. Porque o orgulhoso sempre acha que ele é superior aos outros. A gente sabe, às vezes, que uma pessoa aconteceu uma coisa ou outra, ou então lê um livro espírita, para nós espíritas, e pensa assim: ah, mas comigo isso não aconteceria porque eu sou superior. Será? Obrigada. E também ele diz: existe a verdadeira liberdade por não haver desordens a reprimir, nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Então, ambição, orgulho e egoísmo são características básicas de mundos inferiores. E se nós conseguirmos essa trilogia dentro de nós, vamos continuar na Terra muitas e muitas encarnações. O que nós pensamos quando estamos aqui e nos afligimos com terremotos, maremotos, ciclones, furacões, vulcões, placas tectônicas se movimentando, um mundo tão incerto como incerta é a nossa conduta? Nós sofremos e ao mesmo tempo pensamos: ai, graças a Deus estou no Brasil. Só que esses tempos aí, com todas essas mexidas que estão dando, e míssil que vem de lá, e míssil que vai daqui para lá, a Terra se ressente do ódio. Porque ninguém faz isso por amor. Quando você faz isso, você faz por ódio. Se você acerta o seu vizinho, você tem que pensar que não é exatamente aquela pessoa que você vai atingir. Talvez você atinja uma pessoa inocente que não sabe nem do que você está discutindo. E o outro, ele vai reagir, e na reação dele vai ferir pessoas que você ama muito. Então ele diz assim: esses mundos, comparados à Terra, são verdadeiros paraísos. São etapas no caminho do progresso que conduzem ao estado definitivo. Sendo a Terra um mundo inferior, destinado à depuração dos espíritos imperfeitos, fica patente a razão do mal que aí predomina, até que praza a Deus fazer dela morada de espíritos mais adiantados. Ela será. Nós estamos passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Vejamos que regeneração ainda não é o mundo de felicidade. Quando nós saímos de uma sala de cirurgia, a gente não vai imediatamente para o quarto. A gente vai para uma sala ao lado, onde existe enfermagem e médicos que cuidam para ver se você está recuperando bem, só depois que você vai para o seu quarto, não é assim? Então, nós estamos nessa sala, saímos da cirurgia e estamos numa sala de observação. Só quando eles acharem que a gente já pode voltar ao quarto, a gente volta. Senão, o que acontece? A gente vai para UTI, onde eles podem intensivamente cuidar de nós mais de perto. Então, nós ainda temos que passar pela regeneração. Não estamos ainda. Segundo o Emmanuel, em 2057, a Terra passará já a ser mundo de regeneração. Mas não vamos esquecer que na regeneração ainda falta ir para o quarto. E às vezes a gente fica num quarto. Eu estou falando desses exemplos porque eu tenho uma certa prática. Depois a gente vai para casa, e quando a gente vai para casa, a gente sente que está pior do que estava quando estava no quarto. Daí eu pensei: mas o que aconteceu comigo? Eu estava tão bem lá, tão forte, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Cheguei lá em casa, parece que pegaram aquela bexiga e... É que ali eu estava tomando soro, medicação, remédio contra a dor, remédio para isso, remédio para aquilo. Eles tiram
E eu vou para casa. Quando eu vou para casa, eu tenho a força que realmente tenho. E não mais aquela promovida pela medicação. Então, nós estamos para entrar na regeneração. Mas falta muito pouco tempo, porque nós já estamos quase em 2020, para 57, muito pouco tempo, isso aí passa rapidinho. Então, quem de nós ainda não se aprumou, trata de se aprumar. Porque nessa divisão ali, nós vamos ter que mostrar que nós já podemos viver num mundo melhor. Que não precisamos ouvir más notícias dia e noite. E assim que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Porém, antes de ter atingido o ponto culminante da perfeição, ele goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. A criança também frui os prazeres da infância, mais tarde os da juventude e, finalmente, os mais sólidos, os da madureza. Tem gente aí que está pensando, esse negócio de a idade boa, isso aí é mentira, porque a única coisa que acontece comigo é gastar bastante na farmácia, ir muitas vezes no médico, essas coisas todas. Nós não podemos olhar só a parte difícil. Nós temos que olhar num todo. E num todo, nessa fase em que nós chegamos da vida, estou falando, digamos, para mim, estou falando dos meus cabelos brancos para um bando de jovens que tem aqui, né? Mas quando nós estamos numa fase adulta, uma fase de madureza, nós sentimos diferente. Nós amamos com mais verdade, porque as paixões já não nos cutucam com tanta assiduidade. Nós controlamos mais nossas paixões. Nós mudamos o foco das paixões. Saímos das paixões puramente humanas para entrar nas paixões por aquisições de bens imortais. Porque as nossas paixões humanas, a gente de repente gosta daquela pessoa e ela é tão bonitinha, tão engraçadinha, ele é uma graça, faz exercício, é isso e aquilo. Então você está se apegando, você gosta da aparência física, você está gostando da embalagem do presente. Mas você não fica, nossa, mas que pacote, por mais que você goste, olha que bom gosto, você vai abrir e ver o que tem lá dentro. E às vezes o pacote é tão bonito, mas o interior é tão... né? A gente pensa assim, acho que eu vou ficar só com o pacote. Uma amiga minha contava que, quando ela morava em São Paulo, existia uma rixa na família. E a rixa era assim, acho que era a rixa de calabrês com calabrês, sabe? Que calabrês, quando briga, segundo meu pai, que era romano, tira até a madeira da cerca para brigar. E chegava no aniversário, ganhava uma xícara, por exemplo. Ah, é? Cadê o pires? A pessoa não tinha dado o pires. Xícara não precisa de pires. Tá. Não, caneca que não precisa de pires. Xícara precisa, tá. Chegava no aniversário do outro, da outra família, dava só o pires. E assim eles ficaram durante anos, brigando dessa forma. Hoje a gente olha uma coisa dessa, é motivo de dar risada. Mas quantas vezes a gente não briga por coisa tão pequena? Picuinhas. Né? A gente diz, isso é coisa de criança, mas como adultos, andar de ônibus é fazer um teste direto para o paraíso. Porque se você sentou, quem está em pé te odeia. Se você está em pé, você odeia quem está sentado. Que o pensamento é, paguei o mesmo tanto, tenho o mesmo direito. E ali fica aquela guerra. E
nós vamos vivendo assim, de pequenos ódios, sabe? E às vezes a coitada da pessoa que está sentada não está podendo, mas a gente avalia sempre o pacote de presente. Mas essa pessoa está com uma embalagem boa ainda, bem melhor que a minha. Tinha que levantar, mas às vezes aquele que está com uma embalagem aparentemente boa está 10 vezes pior do que a velhinha que todo dia está passeando para cima e para baixo. E nós odiamos por alguns segundos, então somos loucos de alguns momentos, como diz André Luiz. Por coisas muito pequenas. Esse tipo de coisa não pode entrar no mundo melhor. Não dá. Porque a nossa vibração, ela se mostra. Ali não tem jeito de dizer assim, tem uma capa para esconder a aura? Não tem. O corpo é fluídico, é muito delicado. As pessoas olham e veem, e você se sente tão desnudo que você não fica lá. Você volta para o lugar onde nós estamos entre os iguais. E o Emmanuel, vendo tudo isso para nós, ele vai falar, e vai falar numa linguagem firme, como sempre foi a linguagem de Emmanuel e como é a linguagem dos bons professores. Eu nunca vi bom professor chegar na sala e dizer: ai, meus queridinhos, que bom que vocês estão aqui, dá uma risadinha para o professor. Não vi. É um boa tarde, um bom dia seco e passa-se a lição. E o professor que tem autoridade moral, que ele sabe as coisas, ele mantém a sala em silêncio. Porque com aquele, e eu já fui aluna, a gente não brinca. Tem professor que você brinca, essa aula de inglês está muito chata, vamos cantar uma musiquinha. Tá. Mas quando entra o professor de latim, ninguém mais fala. Não tem musiquinha. Vamos traduzir as catilinárias de Cícero. É terrível. Os outros que brigam e a gente que tem que traduzir. É difícil. Então, o Emmanuel começa dizendo assim: quando nos referimos aos mundos superiores, recordemos que a Terra um dia formará entre eles, por instância divina. Atualmente, no entanto, apesar das magnificências que laureiam a civilização em todos os continentes, não podemos aliar-nos ao preço que pagará pela promoção. Nós estamos pagando, não estamos? Que preço que nós estamos pagando? Por que nós estamos pagando tudo isso? Vamos pensar de forma espiritual, forma espírita. A vida só vai para frente. A evolução é só para frente, não volta. Se nós estamos colhendo isso, foi porque nós plantamos isso. Ao longo de todas as encarnações, nós plantamos isso. Agora nós estamos colhendo. É que quando a gente faz, está tudo bem. Quando o outro que faz, não está bom, não. Aí ele diz assim: sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional. Olha, essa palestra ele fez dia 21 de agosto de 61. 56 anos. Vejam como é atual. Observem como é atual o que ele vai falar. Já estava vendo tudo que nós íamos passar agora. Nós tivemos chance de mudar. Teve uma chance em 1969, quando o homem foi à Lua. E depois, Madre Teresa de Calcutá disse: o Brasil, quando se aprovar a pena de morte através de legalização do aborto, pagará um preço altíssimo, porque perderá concessões de paz que nos dias de hoje está tendo. E o que nós vemos? Nós vemos lá em Brasília mulheres defendendo, sendo que elas, se pensassem um minuto só, viriam que se esse pensamento fosse um pouco mais para trás, elas não estariam ali. E nem ninguém que está lá. Mas já vim, né?
Para mim está tudo bem, né? É como se eu não fosse morrer e precisasse de novo reencarnar. Mas de repente eu votei uma lei e as pessoas chamadas de bem, aquelas que pensam só em si, que querem desfrutar muito melhor, eu ter um cachorro, 2 cachorros, e mais um gato, e um periquito. Quando eu viajo, eu ponho lá no hotel dos cachorros. Por que me incomodar com uma criança? De repente dá problema. E já pensou? Se não vier perfeito, a gente fica pensando assim, eu nunca vi nascer criança perfeita. Quando veio um perfeito aqui, o que a gente fez? Matou. Ele não combinava conosco. Ele só falava de Deus, do bem, do amor, a gente botou na cruz. E a gente fica querendo filho perfeito, mas você é perfeito? Ah, eu quero um casamento perfeito. Mas então casa com um anjo. Mas anjo não casa. Paulo já disse, nem casam, nem se dão em casamento. Então, aqui tem gente parecida com a gente. Ele diz assim, que as nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta, elas rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Nós já estamos vendo tudo isso. Nós estamos no centro do Apocalipse. No centro. Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão como radioterapia. A radioterapia. Quem já fez radioterapia sabe. Qual é a função de uma radioterapia? São raios ionizantes, às vezes combinados com raio-x e outras coisas, em que eles incidem sobre um tumor e matam o tumor. Às vezes matam células boas em volta. Mas tudo isso vai depender de uma oxigenação, de uma série de elementos para que esse tumor não volte a crescer e aquela pele consiga se recompor. Então, nós estamos fazendo aqui na Terra uma radioterapia. Eles estão, com as forças da natureza, matando os quistos do ódio e atemorizando os outros que estão vendo isso e pensando, e quando é que vai chegar aqui? Não, mas aqui não chega, só chega coisa boa. Mas é que o brasileiro é tão bonzinho, né? É tão interessante, tem um livro maravilhoso, tem uma palestra aí maravilhosa, que vocês poderão ler. Celeiros de bênção, são doutores, pensamentos elevados aqui do Brasil, que analisam o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Está hoje aí em promoção. E tem também o seminário Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A gente acha que nós somos bons. A gente tem que aprender a ler. Falta para nós leitura. Não está escrito assim, brasileiros, o povo, o coração do mundo, morando na pátria do Evangelho. Não, está dizendo que o Brasil é o coração do mundo. E Deus coloca aqui dentro do Brasil quem Ele quiser, quem Ele achar que merece. Então, muitos de nós estamos indo para lugares que nós não gostaríamos nem de pensar. Porque o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas Deus vai trazer para cá quem mereça viver aqui. Quem diz que nós merecemos? Tem um mapa maravilhoso, uma hora dessa nós vamos trazer a vocês, que mostra, assim, na visão de um espírito, o loteamento do Brasil com as outras raças que virão para cá. Nós vamos ter mais gente aqui do que na Índia. Está tudo loteado. Desde lá de cima, os povos acostumados com lugares mais quentes, os povos acostumados com lugares mais frios, está tudo divididinho. E quem disse que nós estamos escolhidos? O Divaldo já não disse que para reencarnar no Brasil precisa de pistolão? Está difícil, gente. Então, quando vocês receberem uma criança, digam, meu Deus, que bênção!
Deus mandou na minha família uma criança. É uma criança do século 21, que estará adulto em 2057. Serão as pessoas que estarão comandando essa nação. E me incluindo junto, essa velharada toda vai embora. Vai embora. Se conseguir reencarnar, já estou tentando entrar na fila para achar um pai e uma mãe que me queiram. Porque se for para voltar, eu quero voltar no Brasil. Mas quem disse que eu posso? É só quando eu estiver lá que eu vou ver. Será que eles estão precisando, né, de expositor? Para quê? Todo mundo vai saber. Eles estão precisando quem faça. Quem tem o coração de amar e as mãos de trabalhar, de agir. Então, essa radioterapia na esfera da alma, ela vai sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria, em nome da ideia de Deus e daqueles outros que pretendem extirpar as ideias de Deus. Já disseram que a Terceira Guerra Mundial seria a guerra religiosa, onde irmão mataria irmão em nome de Deus. Não é bonito isso? Mas sabe como é que começa isso? Não começa a gente pensando, Estado Islâmico. Não, não. Deixa, estão longe. Vão mais pertinho. Começa quando chega alguém na casa e eu digo, não estou precisando. Estou precisando de trabalhador aqui não. Pode ir embora. O colega vai trabalhar comigo e eu dou um chega para lá que eu não acolho, eu separo. Eu tenho o mesmo pensamento que eles têm lá. O Deus que eu acho que é meu é um Deus que eu acho que não é dele. Então, eu estou fora. O preconceito. Preconceito de tudo. Vamos voltar para o ônibus. Todo mundo fala só de um tipo de preconceito, né? Mas vamos voltar para o ônibus. Chega um gordo em pé. Olha, só tem um lugar. Quem está sentado do lado daquele lugar é outro gordo. Ele odeia o gordo que é igual a ele. 2 gordos num banco não vai caber. Sabe? Então a gente vive de pequenos ódios. Mesmo quando é a mesma coisa que nós. Vocês acham que isso aí não é hostilidade com outro filho de Deus? Olhar só para a conformação física, a pessoa pode se chamar de espiritualizada? Pode. Achar que aqui Jesus está e nas outras confissões religiosas não está, é ser espiritualizado? Cada um está no lugar certinho, porque cada um ouve a lição conforme é o seu entendimento. Mas não tem lugar errado e lugar certo. Tem o certo e errado aqui dentro. Na materialidade, não. Porque se o lugar não é bom para nós, nós procuramos outro. A gente não fica onde a gente não se sente acolhido e não gosta daquilo que ouve, daquilo que vê. Então ele diz que os povos que sustentam as chagas da miséria em nome da ideia de Deus e aqueles outros que pretendem extirpá-las, acabando com a miséria, matando o pobre, né? Banindo a ideia de Deus das próprias cogitações, engenhos de extermínios desintegrarão os quistos raciais e as cadeias que amordaçam o pensamento, remediando as agonias econômicas da humanidade e dissipando as correntes envenenadas do materialismo a estender-se por afrodisíaco. É como um afrodisíaco da irresponsabilidade moral. Tem outro detalhe. Pornografia e violência, que é a mesma coisa,
não tem em mundos evoluídos. Assédio moral, sexual, que seja qualquer tipo, também não. Então, se a nossa fonte de interesse é essa, não tem lugar para nós, não vai ter nem aqui na Terra. Vai ter que voltar para um mundo mais atrasado. Eu conversava com meu filho essa semana e ele me falou uma coisa muito interessante. Ele disse: mãe, a gente é que coloca o preconceito nas crianças. Porque nesses dias eu estava conversando com meu filho, o filho do meu filho, que tem 9 anos, e ele queria falar para mim que ele queria assistir um filme comigo de um ator, que nós sabemos quem é, o Morgan Freeman, que tem a participação dele em filmes muito bons, e diz que meu filho dizia: mas como que é? E ele foi descrevendo esse homem de todos os jeitos. Ele tem bigode, ele tem um cabelo assim, ele faz não sei o quê, ele é alto, ele é forte, mas em momento nenhum ele falou negro. Eu não enxerga o negro e o branco. Não enxerga. É a gente que coloca. Ele disse que ele demorou, e meu filho já tinha sabido quem era, pelas dicas que ele estava dando, o filme que ele queria assistir, mas em momento nenhum ele disse aquele negro. Porque para ele não existe. Na cabeça dele. Então, é a gente que exclui. É a gente que ensina. Isso é maravilhoso. Isso não presta. Isso é ridículo. A gente que põe todos os preconceitos na cabeça das crianças. Eles não vêm assim. Eles não vêm assim. Então, ele diz assim: enunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer que não somos profetas do belicismo, nem Cassandras do terror. Cassandra é uma entre os 10 deuses mitológicos da Grécia. Ela era considerada a deusa que trazia o brilho à vida dos homens. Essa era a Cassandra. Então ele diz que ele não está iluminando nem enfeitando o terror. Ele está só mostrando do jeito que é. Sem terrorismo. Examinemos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas, ele está falando em 1961. Ninguém estava ouvindo falar de Kim Jong-un, nem de Donald Trump, nem nada. 1961. Tinha acabado de entrar para ser presidente nosso, Jânio Quadros, que estava acabando de ver que não ia dar conta do recado, e como queria voltar nos braços do povo, ele diz: eu renuncio, querendo que o povo dissesse: não, fica, mas o povo não disse. Daí ele vai confessar ao neto, no leito de morte, que ele não devia ter feito isso, porque ele brincou com uma nação que acreditou nele. Então vejam, isso aqui é de 1961, gente. Olha o que ele vai dizer. As nações poderosas organizaram e lhes atormenta hoje os gabinetes de governança, ainda mesmo quando se esforçam por disfarçá-los nos banquetes políticos e nos votos de paz. É juntar um monte de político que o que se fala da paz chega a ser enfadonho. Mas um está pensando em aniquilar o país do outro, como se a recíproca não fosse verdadeira. Eles não pensam que num gesto de vaidade, de orgulho pessoal, eles vão dizimar uma nação inteira, provocando traumas profundos naquela pessoa, que eles vão demorar séculos e séculos de encarnação em encarnação, tratando de todas aquelas pessoas, até que se entreguem ao amor. E ao fazê-lo, nós desejamos apenas asseverar a nossa fé positiva no grande futuro, quando o homem superior a todas as contingências respirar, enfim, livre dos polvos da guerra,
que lhes sugam as energias e lhes entornam inutilmente o sangue num esgoto de lágrimas. Abrindo as estradas do espírito para essa era de luz, que nós abracemos hoje, a charrua, que é o arado, né? Do suor pela vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Muitas vezes a gente diz assim, mas eu não mando nada. Eu sou uma coitadinha. Eu sou uma dona de casa, mas são as donas de casa que ensinam os filhos, que serão os chefes, os políticos de amanhã. São as donas de casa as responsáveis pela educação desigual que passam a filhos e filhas. São as donas de casa que ensinam o bem ou ensinam os preconceitos aos filhos. São as donas de casa que muitas vezes, infelizes por serem apenas donas de casa, instigam os filhos a massacrarem uma raça inferior, que ela acha, que trabalha em serviços simples, e dizendo, trabalhe, estude muito para que você mande e não seja mandado. São as mães, são as donas de casa que fazem isso. Além do que, qualquer dona de casa e qualquer dono de casa tem a possibilidade, num país democrático como o nosso, de votar. Mas a gente diz, eu não voto, com preguiça. Hein? Mas em quem que você vai votar? Tá, vou votar nessa pessoa. Por quê? Porque ele é bonito. E nesse? Porque ele diz que vai dar educação, saúde e segurança. E o outro? Educação, saúde e segurança. E o outro? Todos vão dar a mesma coisa. Só que a gente não pesquisa. Hoje em dia, com a internet, é só botar o nome da pessoa lá e ver o que ele faz, qual é a profissão dele. Como é que uma pessoa analfabeta vai fazer leis? Como é que uma pessoa analfabeta vai mudar leis? Como é que uma pessoa que está sendo julgada por N delitos vai conduzir bem uma nação? É só colocar lá. Eu vou votar no José da Silva. José da Silva está sendo processado por... Vem a ficha corrida dele. O que ele pode fazer por nós, se ele não faz nem por ele? Ou ele faz só por ele e a família dele? Então nós temos muita responsabilidade. Depois não precisa chorar. Aí o recado final do Emmanuel é o seguinte: obreiros da imortalidade, somos todos nós. Contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros que pretendam sepultar-lhe as esperanças, elevando-se em direitura, que significa retidão, integridade, probidade, justiça, de outras plagas do universo. E enquanto nos empenhamos cada vez mais em largas dívidas para com a ciência, que nos rasga horizontes e traça caminhos novos, vivamos na retidão de consciência, fiéis ao Cristo, no serviço incessante de burilamento da alma, com certeza de que, se a glorificação chega por fora, a verdadeira felicidade é obra de dentro. Não vamos esquecer o ensinamento de Jesus. E quando chegarem para vocês e disserem, olha, o reino de Deus está lá, está ali, não acreditem, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então nós temos que descobrir esse reino. E poder dizer, eu sou do Cristo, é fazer aquilo que ele faria. Não é difícil. Não é difícil. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Só isso. Fez isso, está exatamente com o Cristo. E está a caminho de um lugar melhor para se viver sem ver tanto sofrimento, tanta insegurança, tantas pessoas hoje procurando
os consultórios deprimidos, muita depressão, muito pânico, muita doença mental. Nós precisamos nos melhorar para que melhoremos o mundo todo. Que Jesus continue conosco e que nesse momento em que passamos aos passes, possamos, ouvindo a primavera surgir na sua exuberância, como Vivaldi se encantou com as flores se abrindo, e quem não foi ainda, as ruas de Curitiba estão maravilhosas, coloridas de todos os tons, e o nosso jardim botânico está todo cor-de-rosa. Nós estamos num paraíso e não sabemos agradecer. A entrada da nossa casa é um buquê de flores nos acolhendo. Fiquemos em paz e mentalizemos aonde nós mais necessitamos de energia para poder cumprir com as nossas finalidades.